Boa noite. Vamos então dar início à reflexão desta noite sobre o tema constelação familiar. Agradecemos ao Pai, a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores espirituais, a oportunidade que nos deram de poder estudar e refletir sobre este tema tão profundo e pedimos as vossas presenças bondosas e amorosas para conosco estarem. Que assim seja. Então, de facto, vamos refletir sobre um tema muito profundo, muito atual, tão necessário para nós podermos compreender, muitas das vezes, os desequilíbrios que vivemos. Vamos então iniciar por perceber o que é uma constelação. Na astronomia científica contemporânea, uma constelação é uma área da esfera celeste, conforme definida em convenção pela União Astronómica Internacional em 1922, delimitada uma das outras por arcos de ascensão, reta e declinações. Essas áreas são agrupadas em torno de asterismos, padrões formados por estrelas importantes, aparentemente próximas umas das outras, no céu noturno terrestre. São um grupo de estrelas fixas que, ligadas por linhas imaginárias, formam também uma figura imaginária, a que corresponde um nome especial. Neste caso temos as Pléiades. Há algumas décadas, psicólogos em todo o mundo começaram a estudar um novo campo de compreensão para alguns distúrbios de personalidade baseado na estrutura familiar do indivíduo. A esta técnica de observação e tratamento se dá o nome de constelação familiar. Então, o que é uma constelação familiar? É uma técnica criada por Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, que propõe reconstituir a árvore genealógica da pessoa, com o objetivo de localizar e remover bloqueios do fluxo amoroso de qualquer geração ou membro da família. Ele diz-nos que muitas das dificuldades pessoais, assim como problemas de relacionamento atuais do indivíduo, são resultado de confusões nos sistemas familiares. Quer isto dizer que a forma como nós vivenciamos a nossa vida, o nosso tipo de personalidade, o nosso tipo de comportamento, muitas das vezes, se não sempre, são realmente influenciadas pelo nosso ambiente familiar, toda uma geração anterior, tudo isso que acaba por influenciar a nossa vivência. Hellinger nos fala sobre ordens do amor, referindo-se a 3 princípios norteadores do ser humano. E isto é tão importante perceber para realmente nós podermos avaliar e analisar onde é que nós estamos em desequilíbrio. O que é que nós temos que de facto tomar consciência para conseguir encontrar o equilíbrio na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Primeiro, Hellinger nos fala sobre a necessidade de pertencer ao grupo ou clã. Todos nós temos esta necessidade, inclusivamente os animais. 2. A necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos. Tanto é importante o dar e o receber. Não é só dar, como também é estar aberto a receber. Também não é querer só receber, é também poder dar. 3. A necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã. E vamos só analisar muito na rama todas estas ordens de amor que Bert Hellinger nos fala.
Vamos perceber que quando alguém é excluído do seu grupo familiar por determinadas situações, pelas questões comportamentais, pelas questões morais ou outras situações, como isso vai desequilibrar aquele que foi banido do grupo, como também vai desequilibrar o próprio sistema daquela família. Como essa situação pode influenciar gerações vindouras. A segunda ordem de amor, a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos, é fundamental para que o relacionamento realmente seja saudável. Porque quando nós só damos e não recebemos, estamos a desequilibrar esse relacionamento. E naturalmente, quando alguém só quer receber e não dar, está a permitir que o outro que não recebe comece realmente a afastar-se, a ficar doente, a desequilibrar. E a terceira ordem, tão importante para nós percebermos em como falhamos, principalmente nos dias de hoje, a necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã, ou seja, como é tão importante respeitar aqueles que vieram antes de nós. Nós somos aqueles que viemos depois. Então, os que estão antes de nós merecem o nosso maior respeito. Quando nas famílias, por exemplo, os filhos começam a tomar lugar dos pais, há um grande desequilíbrio nessa própria família e nós percebemos isso na nossa atualidade. Como todos estes valores estão invertidos, quanto é necessário voltar a refletir e a colocar tudo no seu lugar. Várias frases importantes de Bert Hellinger, e trago aqui algumas. Diz ele: sem pai, sem vida. O pai e a mãe são os nossos genitores. Sem eles, não há vida. Sem pai, sem felicidade. Ou seja, quando há uma lacuna, quando há uma falha da presença do pai, há uma grande infelicidade no interior da criança, que se pode não refletir logo na infância, mas mais tarde, como adulto, isso vai se sentir. Outra frase importante: o sentimento de culpa é um substituto da ação. Quem se sente culpado não faz nada, permanece passivo. E isso nós percebemos. Quantas vezes nós, em vez de agirmos, de atuarmos, ficamos passivos, neutros? É porque há alguma coisa ainda dentro de nós, não está resolvido. Outra frase importantíssima: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Quando nós aceitamos cada um dos nossos familiares com as suas fragilidades, com os seus defeitos, com as suas qualidades, quando os aceitamos como são e agradecemos por aquela família, quando todos eles ocupam lugar no nosso coração, nós só podemos dizer que estamos em paz. Diz-nos ele, por ordem, aos pais: obrigado. Por favor, sinto muito. Ao parceiro: sinto muito. Por favor, obrigada. Vejam como é tão importante, realmente, a gratidão e o respeito para com os nossos antepassados. Poderão ser os nossos pais, mas também os nossos avós, bisavós, etc. Desordem nos pensamentos e no comportamento levam as famílias e empresas ao abismo em relação à saúde e ao sucesso. Naturalmente. E estas desordens de pensamentos e de comportamento são realmente de tal forma profundos que nós
nem temos consciência destas coisas. Então precisamos de levantar, tornar consciente para curar, de facto, estes desequilíbrios. Trago aqui estas imagens porque as famílias hoje são todas tão diferentes. Mas não importa quem ocupa o lugar de mãe ou de pai, importa é que aquele que é o pai e a mãe, nós devemos muito respeito. Bert Hellinger define a constelação familiar como a ciência das relações entre tudo aquilo que existe. Dessa forma, descreveu as ordens do amor. Ou seja, é na família que nós começamos a aprender a relacionar-nos uns com os outros. As ordens do amor aplicadas podem ser consideradas as leis da vida, que são válidas para todos. Se reconhecermos e observarmos as leis da vida, nós não precisamos de terapeutas. Ao invés disso, nós mesmo definimos o rumo à compreensão, ao amor e ao sucesso. Porque andamos ainda tão equivocados relativamente a todas estas situações que são tão importantes, por desconhecimento, realmente adoecemos, ficamos transtornados, desequilibramos, colocamos em xeque a nossa família e a nossa vida. Então, precisamos de nos esclarecer. Então, as leis da vida são as leis naturais, as leis de Deus. E Jesus disse-nos: conhecereis e a verdade vos libertará. E ela está aí, está diante de todos nós. Basta que nós procuremos saber, procuremos o esclarecimento. Se de alguma forma não o temos, nós temos a verdade diante de nós, procuremo-la. Então nós fomos buscar este estudo de uma forma mais profunda a este livro maravilhoso que é Constelação Familiar, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, um grande médium, e, claro, sua mentora Joana de Ângeles, que nos traz aqui uma reflexão muito importante para os dias de hoje. E diz-nos Joana: a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso em tela, são os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos, na condição de planetas à sua volta, assim como de futuros satélites que voltearão no seu entorno sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Vejam o núcleo da família, exatamente como numa constelação familiar. Nos astros há perfeita harmonia em face das leis cósmicas que os mantêm em contínuo equilíbrio. No entanto, na família, em razão dos sentimentos, das individualidades, das experiências transatas, o fenómeno é muito diferente, oscilando o equilíbrio conforme o desenvolvimento ético-moral de cada qual, que se apresenta conforme é e não consoante gostaria de ser. Poderemos equiparar o Sol ao Pai, a Lua à Mãe, os filhos, outros astros. Os familiares serão asteroides e os vizinhos também serão outros asteroides. Diz-nos Joana: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. É aqui que nós experienciamos as primeiras relações, em que vamos tomando partido, em que vamos conhecendo, em que vamos desenvolvendo a paciência, o amor. Portanto, é a primeira experiência da fraternidade universal
ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda a vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E nós podemos perceber isto na nossa atualidade. Como de facto as famílias estão doentes, desequilibradas, como realmente perdemos a noção de todas aquelas ordens de amor que Bert Hellinger nos trouxe, em que cada um deve ocupar o seu devido lugar, para que exista realmente a harmonia e o equilíbrio. Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam a outras existências. O pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o filho que eu tenho, não são mero acaso. Nós sabemos que tudo está realmente de acordo com as nossas necessidades. São espíritos comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis. Os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Estamos aqui exatamente para isso, para evoluir. E começa na família esse aprendizado. O reencontro dá-se. Reencarnados avançam, às vezes por caminhos diferentes, até o momento do reencontro, quando se identificam afetuosamente, vinculando-se e providenciando a união conjugal indispensável à organização da família, porque nada na nossa vida é um acaso. Os encontros são realmente algo já planeado. Devemos ter, de facto, paciência e aguardar. O namoro é tão importante, diz-nos Joana. Em uma cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da humanidade, o amor duradouro. O namoro é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente, quando há respeito moral, recíproco e quando há uma convivência positiva. Mas, infelizmente, há desvios. Nem sempre, porém, os planos cuidadosamente elaborados conseguem desenvolver-se conforme seria ideal, dentro da programação estabelecida, em face da precipitação emocional e do desajuste psicológico, como decorrência da precipitação e imaturidade sexual, que invariavelmente se transforma em conflito, tanto quanto em insatisfação. E nós sabemos que isto acontece muito, porque realmente nos precipitamos, porque desconhecemos o valor da vida, o valor dos seres que nós somos. A paternidade, portanto, assim como a maternidade, deve ser responsável, consciente do significado da união, a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto provocado e das suas lamentáveis mazelas de graves consequências. Como parceiros, devemos ter respeito. A disciplina moral na conduta dos parceiros, cônjuges ou não, é fator de relevante significado para a organização familiar. O amor é fundamental para um legítimo relacionamento afetivo. Se há por detrás deste relacionamento outros interesses, sejam eles materiais ou sensuais, realmente cai por terra este núcleo familiar. Tem que haver respeito, fidelidade, entreajuda. Depois, os genitores. Com o namoro, com a relação, claro que se passa ao passo seguinte, e é importante que sim, o amadurecimento psicológico mediante a consciência do dever, na aquisição de trabalho digno que confere segurança à prole, torna-se impositivo e imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Muitas das vezes
por sermos tão precipitados, não estruturamos bem a família. Ou seja, um casal, para poder ter filhos, deve em primeiro lugar assegurar a subsistência dessa família, com trabalho digno, com o seu próprio lar, para que realmente se responsabilize com tudo aquilo que é necessário para poder receber os filhos. Claro, quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. E isto também é importantíssimo nos dias de hoje, porque muitos pais pensam em ter filhos, têm os filhos, mas depois não querem mudar as suas vidas. Mas quando um ser vem até nós, a nossa vida tem mesmo que mudar. Faz-se necessário. E claro que aqui nós também apelamos à compreensão dos avós, no sentido que os avós são avós, não são pais. Os pais devem assumir as suas responsabilidades. Os avós são, de facto, aqueles que estão ali, que também dão segurança, com certeza, dão apoio, mas quem educa são, de facto, os pais. Diz-nos Joana: vive-se na terra destes dias injustificável agressão à constelação familiar, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. A loucura pelo trabalho, o stress. E hoje nós estamos vivendo um momento muito especial, porque estamos confinados a estarmos em casa, pais e filhos. Por que será? Naturalmente poderemos pensar e refletir sobre isto. Aturdidos ante os tormentos que vêm assaltando os adultos, alguns irresponsáveis, outros imaturos em relação aos compromissos graves do lar, que se deixam arrastar pelas utopias do prazer em detrimento das bênçãos do dever em relação à família, desgarram-se e sem rumo atiram-se nos reveladouros da alucinação, desesperados, investindo contra o instituto doméstico. Os nossos jovens, perdidos, sem a educação necessária, porque de facto os pais não assumem o seu devido lugar. Claro que tudo isto acontece por uma questão de sintonia. Sabemos que aquele pai, aquela mãe, aquele filho são aqueles que nós necessitamos para desenvolver, acima de tudo, a nossa espiritualidade, para nos acertarmos. Portanto, sempre funciona a afinidade vibratória, que identifica os indivíduos que se encontram na mesma faixa de pensamento e de evolução, unindo-os e reunindo-os conforme a necessidade de evolução. Os filhos, para se manter uma estrutura saudável, os filhos devem sempre aos pais gratidão e respeito. Mesmo quando não conseguem ter todo o compromisso necessário com os filhos, afinal foram os pais que lhe deram a vida. Apesar de não ser o pai e a mãe que nós desejaríamos, é o pai e a mãe que nós precisamos. Mesmo que eles sejam os pais com muitas dificuldades e até muitas das vezes em termos comportamentais, eles estão no nosso caminho por alguma razão. Devemos, da mesma forma, agradecer, foram eles que nos colocaram no mundo. Os filhos que são descendentes de genitores negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que os pais são mais enfermos do que maus, devem compreender que nesse lar é que se encontram os mecanismos necessários à regularização do passado infeliz, agradecendo mesmo assim aqueles que lhe concederam a vida quando poderiam ter negado e não o fizeram. E se aqueles pais têm mais dificuldades em termos morais, ou de comportamento ou de atitude, e se nós filhos de alguma forma somos mais esclarecidos moralmente e intelectualmente, devemos ajudá-los, porque no fundo são almas que ali estão, com necessidades de serem esclarecidas, de serem orientadas, mas cada um deve ocupar o seu lugar,
O pai é o pai e o filho é o filho. O respeito deve-se manter para haver sempre este equilíbrio. Pais e filhos. A convivência entre pais e filhos é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superados conflitos do passado, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante. É extraordinário como é através desta relação tão próxima entre pais e filhos que os espíritos vão conseguindo consertar tantas situações negativas do passado. É uma bênção. E os irmãos? Na infância já se pode notar a afinidade ou não existente entre os irmãos, através da afeição constante ou através das birras e brigas contínuas e da implicância um com o outro. É natural que, à medida que se vão estruturando e avançando os processos biológicos, as agressões podem significar necessidade de chamar a atenção, manifestação de ciúme por insegurança emocional, reações psicológicas que vêm à tona. Esses comportamentos são passageiros, quando não são de ódios anteriores, gerando dificuldades nos relacionamentos passados. Contudo, as atitudes negativas contínuas dos irmãos denunciam sentimentos infelizes que não foram superados e ressurgem do inconsciente devido a outras vidas. Então, os pais devem estar vigilantes, especialmente nesse período torna-se necessária para que se trabalhe em favor da harmonia e da compreensão entre todos. Assim cabe aos pais, na saudável convivência com os filhos, observar as imperfeições morais e a agressividade, especialmente entre eles, corrigindo tais manifestações, dialogando com paciência e ternura, sem ceder ao comportamento negativo dos filhos. É muito importante, porque é exatamente desde pequenino que nós devemos tomar rédeas destas situações e nós falhamos. Por uma razão de afinidade, de fluente do amor em outras existências, pode repontar a tentação da preferência afetiva por um filho que é gentil e bondoso, companheiro e amigo, do que por outro que é arredio, ríspido e grosseiro. É natural, mas cuidado. No entanto, cabe aos pais o discernimento e a sensatez de não piorar o tormento e inquietação nesse que é emocionalmente desajustado e enfermo, demonstrando preferência pelo outro, o que gera ressentimentos profundos e ódios incandescentes. É natural, por uma questão de personalidade, de temperamento, que, como em todas as relações, nós tínhamos mais tendência a dar-nos com uns do que com outros, isso é natural. Mas não podemos, como pais, facilitar e demonstrar uma determinada preferência em relação a outro filho, porque isso ainda vai complicar mais a situação daquele que de alguma forma está desequilibrado e é difícil. No fundo, o filho mais difícil é aquele que mais precisa de ser amado. É isto que Joana nos diz. E os avós, como falámos há pouco, são tão importantes nas nossas vidas, são fundamentais. E Bert Hellinger fala exatamente nessas 3 grandes ordens de amor. Portanto, o respeito pela hierarquia do clã, e os avós são fundamentais nisso. A sucessão natural daqueles que chegam em relação aos que já se encontram e aos que retornaram, forma a colmeia humana de diferentes níveis etários, permitindo que as experiências sejam transferidas de uma para outra geração. Tão natural. Quanto nós aprendemos com os nossos avós, com as suas histórias maravilhosas, histórias que nos ensinam para adotar determinados comportamentos. Mas voltamos a frisar, e Joana fala-nos muito neste livro sobre isto, cabem aos pais as graves responsabilidades a respeito da orientação dos filhos e da edificação da família que constituem. Não é aos avós. São os pais que têm a assumir a subsistência dos filhos e a educação dos filhos.
Habitem ou não os avós no mesmo núcleo, a sua deve ser uma conduta afável, sem interferências diretas no comportamento dos educadores. A sua experiência é-lhes válida no que diz respeito aos seus compromissos em relação aos demais membros do clã, havendo cessado ao concluir a educação dos filhos e deixando-os agora assumir os próprios deveres. Os avós estarão ali para apoiar, para ajudar, mas são os pais que irão orientar os seus filhos e educando-os dentro da sua forma de vida que eles têm. E os filhos não devem querer que os pais assumam essa responsabilidade. E, infelizmente, vê-se muito isto hoje em dia. Tem-se os filhos e porque é o trabalho, é a sua vida, a vida do dia-a-dia, e realmente entregam os filhos aos avós como se eles fossem os pais, e não está correto. E isso vai transtornar, de facto, todo o clã. E os sogros? Também é muito importante perceber e falar sobre os sogros, e Joana fala-nos muito bem. De maneira idêntica, os apegos excessivos aos filhos, masculinos ou femininos, geram conflitos com os seus parceiros. Portanto, os sogros têm que ter este cuidado. A partir do momento que o filho ou a filha vivem com outra pessoa, casam ou vivem, são companheiros, os seus pais não devem realmente impor as suas presenças. Têm que ter subtileza para estarem. Portanto, masculinos ou femininos geram conflitos com os seus parceiros, expressando as íntimas insatisfações e frustrações anteriores. Muitas das vezes é exatamente porque não assumiram os seus compromissos na devida altura e querem agora assumi-los. No fundo, são falsamente protetores, são inseguros. Esses genitores desejam realizar o que não conseguiram e, portanto, acabam por complicar todo o sistema, provocando, muitas das vezes, situações conflituosas na família, afastando os filhos, exatamente por esta postura. E os tios e os primos serão importantes na nossa família? Serão importantes? São muito importantes. Os tios, portanto, são também os protetores e amigos mais experientes, principalmente os irmãos mais velhos, que estão ao serviço da vida, os irmãos mais velhos quando as circunstâncias assim o impõem, não apenas por ocasião da desencarnação de um ou de ambos os genitores, porém, durante toda a vilegiatura carnal, participando das atividades domésticas, procurando preservar os laços da família, sustentando-se reciprocamente sobre o aspecto moral e social, ao mesmo tempo facultando os relacionamentos edificantes entre os seus descendentes na condição de primos que são irmãos biológicos mais distantes uns dos outros. Que maravilha! Joana, nós te agradecemos. E os outros parentes serão importantes também? Mas Joana fala-nos exatamente dos antepassados, daqueles que até já desencarnaram, como são tão importantes para nós. A consanguinidade é ensejo para relacionamentos edificantes, para estreitamento de amizade, para melhor entrosamento emocional, para exercitar a tolerância e a fraternidade que deverão estender-se aos demais membros da organização social na qual todos se encontram. Então, se nós não conseguimos estar bem com aqueles que são do nosso sangue, como é que nós vamos conseguir estar bem com aqueles que não estamos ligados pelos laços de sangue? Dificilmente. Então é aqui, isto é o nosso tubo de ensaio, no fundo. É na família, no núcleo mais pequenino, que se vai expandindo para um núcleo maior, em que vamos percebendo que somos todos diferentes, que temos que saber aceitar cada um como é, e havendo também este espírito de entreajuda entre a família, que é fundamental. E os jovens? Os jovens, por sua vez, devem respeito e consideração aos mais velhos. E isto é importante nós frisarmos. Devem respeito e consideração aos mais velhos. Compreensão das experiências daqueles que chegaram antes. Eles chegaram depois. Vejam a hierarquia.
Nada obstante, tal propositura não significa a aceitação passiva de tudo quanto seja transmitido. Isto é importante perceber. Tampouco de perda da própria identidade, seguindo comportamentos que não condizem com a sua maneira de ser. Não significa que nós estejamos de acordo constantemente com aquilo que os nossos avós ou pais nos dizem. Podemos dar a nossa opinião, porque nós estamos em crescimento. Muitas das vezes os espíritos, os filhos, são espíritos mais evoluídos que os pais e vêm também para ajudar nesta evolução, nesta caminhada. Então, respeitamos, temos que ter compreensão, porque cada um viveu uma determinada época, viveu determinadas dificuldades e, portanto, temos que saber compreendê-los e amá-los. Antes representam uma oportunidade saudável de treinar compreensão fraternal, convivência com pessoas de diferentes níveis, preparando-se para os inevitáveis enfrentamentos na comunidade humana. E os vizinhos? Os vizinhos também são importantes para todos nós. Partindo da família, o bom relacionamento entre vizinhos já abre perspectivas mais amplas a benefício de melhor entendimento entre os grupos sociais, políticos, religiosos, artísticos, desportistas e, por fim, entre as nações. Quando saímos do núcleo dos laços de sangue, da consanguinidade, e começamos a abrir também o nosso coração aos vizinhos, começamos a abrir-nos cada vez mais à comunidade e por aí fora. Iremos saber respeitar aqueles que não são da nossa religião, que não são da nossa política, enfim. E isto faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. E agora, tão importante falarmos sobre a educação. A educação começa em casa. Por mais que os pais andem ocupados, a educação deve começar em casa, com os pais. A própria educação sexual deve fazer parte do programa familiar. As questões devem ser abordadas com naturalidade no dia-a-dia, sem precipitação nem atraso. Porque hoje nós vivemos tantos desequilíbrios ao nível sexual. Tantos. Exatamente porque não há uma educação sexual saudável no lar. E é necessário fazer-se. A escola é apenas um complemento. E nós agora que estamos a vivenciar este momento em que os filhos estão em casa e estudam através da telescola, em que os pais têm que assegurar, de facto, a sua ajuda, têm que estar mais presentes. Aproveitemos este momento para nos aproximarmos mais dos nossos filhos, para os conhecermos melhor e eles nos conhecerem a nós e para lhe ensinarmos os valores tão necessários para realmente criarmos uma sociedade melhor. A paz do mundo depende da educação da infância. Tudo começa em pequenino. É na infância que realmente nós podemos desenvolver o amor ou o medo. É aqui que os maiores traumas e os maiores bloqueios se começam a sentir. Que muitas das vezes nós, em adultos, nem temos, nem lembramos, porque nem sequer queremos lembrar. Estão lá no inconsciente. Estão no inconsciente. E depois somos adultos desequilibrados. E ao sermos adultos desequilibrados, criamos famílias desequilibradas. E ao sermos famílias desequilibradas, criamos sociedades desequilibradas. A amizade. Joana fala-nos na amizade. Além da educação no lar, é muito importante a amizade na família. Quando se experiencia a amizade na família com muita facilidade, ela se expande em relação a outras, fora do círculo biológico, favorecendo o enriquecimento da existência, estimulando ao trabalho em benefício de todos. O trabalho produz uma conexão entre o indivíduo e o progresso sociocultural,
estimulando mudança de hábitos, libertação de vícios, crescimento interior para ideias adormecidos e preservação deles. A família que trabalha unida e tem um programa de ação coletivo é mais próspera e mais feliz, não permitindo que a hora vazia abra espaços mentais e emocionais para o desperdício do tempo e da oportunidade, que raramente retorna e, quando volve, é sempre em condições diferenciadas. E a coragem, devemos educar a coragem. A coragem nasce de um específico sentimento de amor àquilo que se crê, que se deseja e pelo qual se luta. Mediante a presença do amor, a coragem faz-se mais decisiva e, portanto, com melhores possibilidades de alcançar o triunfo na luta a que se entrega. Porque é com esta educação, com a amizade e com a coragem, que nós vamos conseguir ultrapassar o sofrimento. O sofrimento quando chega à nossa família, através de provas e expiações no lar, transtornos de conduta na família, turbulências familiares, drogas na família, tragédias no lar, desencarnação na família. Se não for esta estrutura de base, não teremos capacidade de suportar. Então, por mais terapias que existam, e o nosso querido Bert Hellinger realmente criou uma terapia que é a constelação familiar, uma forma de ajudar realmente a pessoa a encontrar o equilíbrio baseado na família. Mas nós buscamos na Joana o seu conselho e ela diz-nos, como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Porque a verdade nos libertará. Quando nós conhecemos verdadeiramente as leis de Deus, as leis naturais, nós saberemos como agir, saberemos como nos comportar, mas para isso é preciso nos esclarecer, precisamos estudar, precisamos criar união entre todos. E, quando convidamos Jesus a visitar a nossa família, e ele é aí recebido, porque naquele momento de Evangelho no lar é isso que nós fazemos, nós convidamos Jesus para ele vir até nós. A felicidade entra nessa residência, conforme ele o disse a Zaqueu, que o recebeu no seu ninho doméstico, após descer da figueira onde se postou, a fim de vê-lo passar. Meus irmãos, possamos aproveitar este momento e convidar Jesus para fazer parte, de fato, da nossa família, não só num dia, mas todos os dias, mas num dia em especial, em que todos estejamos unidos para o receber, para aprender com Ele, porque Ele está vivo e nos diz que nós podemos renascer todos os dias, que todos os bloqueios, traumas que possamos ter do passado, ligações que temos aos nossos antepassados, das gerações anteriores, tudo isso poderá ser ultrapassado com Jesus, com a sua presença amorosa, libertadora. Então, queridos irmãos, aproveitemos toda esta época de grande reflexão interior para mudar e para receber a luz na nossa vida. Muito obrigada pela vossa atenção.